ele é autônomo e abstrato com relação ao direito material. Tanto que nós, no nosso Código de Processo Civil, adotamos uma teoria abstracionista quanto ao direito de ação, conquanto seja uma teoria que condiciona o direito de ação à presença da legitimidade, da possibilidade do interesse, a chamada teoria eclética de Liebman. Mas o fato é que pode haver direito de ação sem que necessariamente lhe corresponda o respectivo direito material, porque ação e direito material são realidades abstratas e autônomas. Ora, se a ação não está exatamente a depender da presença do direito material, nós não precisamos de sair por aí vinculando via nomenclatura a ação a ser proposta. Me é autorizado, me é dado dar nome à ação? Sim. Eu posso chamá-la de ação declaratória, ação de cobrança ou ação indenizatória? Sim, eu posso. Todavia, isso não é obrigatório. Tanto que muitos de vocês já devem ter ouvido por aí. O nome da ação não interessa para o juiz. O que interessa é o que foi pedido. Isso é exatamente o que eu estou querendo dizer. A ação não tem nome. E por que a ação não tem nome? Porque nós adotamos no direito processual civil brasileiro uma teoria abstracionista do direito de ação, que é a teoria eclética. Portanto, basicamente, nós vamos ter no processo civil brasileiro ações de conhecimento e ações de execução. E para situações específicas de perigo para a eficácia desses dois processos, que é o processo de conhecimento e de execução, nós vamos ter um terceiro tipo de ação, que é a ação cautelar. Não há, portanto, uma variedade infinita de ações cabíveis no processo civil brasileiro. Não. O que nós temos, basicamente, são ações de conhecimento, são ações de execução e são ações cautelares. Tanto isso é fato, que se vocês tiverem a curiosidade de abrir o Código de Processo Civil agora, verão que o Código de Processo Civil se divide lá nos seus 3 primeiros livros em livro 1, processo de conhecimento, iniciado pela ação cognitiva. Processo de execução, livro 2, e processo cautelar, livro 3. Professor, então as ações, elas são basicamente essas 3. E o que pode variar em processo civil? Ora, o que tem uma variação razoável em processo civil não é exatamente a ação. O que tem variação em processo civil é o procedimento a ser adotado, que é o modo como o processo haverá de caminhar. Então, por exemplo, a ação de conhecimento vai gerar um processo cognitivo que seguirá determinado procedimento. Esse procedimento, sim, pode variar. Nós temos, basicamente, procedimento comum e procedimentos especiais. Dentro do procedimento comum, nós temos o procedimento comum rito ordinário e nós temos o procedimento comum rito sumário. E nós temos os procedimentos especiais, depósito, consignação, prestação de contas, possessórias, uso capião, que são, notem, antes de tudo, ações tipicamente cognitivas, mas que possuem um procedimento perfeitamente amoldado àquele tipo de direito material que é discutido em juízo. Portanto, você, quando estiver redigindo a sua petição inicial, deve buscar a tutela jurisdicional adequada, deve propor a ação correta. E isso é mais simples do que possa parecer. Basta, primeiro, passo 1, identificar a crise jurídica adequada. Identificamos como crise de certeza, portanto, deveremos propor uma ação de índole cognitiva. Essa ação de índole cognitiva poderá se submeter a procedimento comum ou procedimento especial. Se para aquele direito material disputado em juízo houver um procedimento especial, é esse que você deve seguir. Daí, então, a propositura de uma ação chamada de depósito, de uma ação chamada de prestação de contas, de uma ação chamada possessória. Essas, vou repetir ainda outra vez, são ações de conhecimento, rendem ensejo a processos de conhecimento, em que se vai debelar a crise jurídica de certeza.
A diferença é que o seu procedimento é um procedimento especial. Mas, em regra, nós não vamos ter, em regra geral, nós não vamos ter um procedimento especificamente talhado para aquele direito disputado em juízo. Significa dizer que nós vamos ter um procedimento comum. E aí bastará ao profissional do direito escolher entre o procedimento comum rito ordinário e o procedimento comum rito sumário. O rito sumário, ele é ditado lá pelo 275 do Código de Processo Civil, especificamente incisos 1 e 2. Se não se enquadrar no procedimento sumário, fatalmente nós vamos cair no leito generoso, amplo, das ações de conhecimento que seguem o procedimento comum, rito ordinário. Portanto, meus caros, é momento de rompermos com o mito de que existem em processo civil diversos tipos de ação. Dá para perceber, pelas nossas explicações até aqui formuladas, que em verdade não são tantas como a nossa imaginação e como a prática diária do foro parece querer indicar. Tudo bem, pessoal? Conseguiram acompanhar aí bem essas ideias? Imagino que vocês devem ter aí algumas perguntas a formular e eu acho que é o momento indicado para a gente discutir essa questão. Vamos começar então aí com a pergunta do Cleomar. Não é isso, Cleomar? Vamos lá. Professor, o nome dado à ação influencia ou vincula a atividade do julgador? Muito boa a pergunta que é formulada pelo Cleomar. Olha só, quando a gente começa a pensar num processo civil mais voltado para a sua técnica, um processo civil mais científico e menos pragmático, o que eu quero dizer com isso? Veja bem, Cleomar, eu percebo na minha prática advocatícia diária, na atividade docente, convivendo com acadêmicos que fazem, afinal de contas, estágio lá no escritório e tudo, que no nosso sistema processual nós temos o malveso, a má prática de, não raro, repetir determinadas condutas. E aí a gente pergunta assim, mas por que você está fazendo isso dessa forma? Aí a resposta é, não, porque eu vi num modelo que deveria ser feito assim. Ou porque o advogado do meu escritório faz assim, porque o pai dele lá no escritório fazia assim, porque o avô dele lá no escritório fazia assim. Significa dizer que às vezes a gente se rende à prática sem questionar se à luz da técnica processual aquela prática é adequada. Então vejam, dar nome à ação vincula a atividade a ser desenvolvida pelo juiz? Não. E a resposta reside nas explicações, nas considerações que nós tratamos aqui. Vejam vocês, não existe um nome a ser dado à ação. A ação não tem nome. Afinal de contas, Cleomar, nós adotamos o direito de ação, enquanto teoria, quanto à sua natureza jurídica, como sendo um direito abstrato e autônomo. Vale dizer, existe direito material independentemente, existe direito de ação, perdão, independentemente da existência do direito material afirmado. O que vincula o juiz não é o nome dado à ação. O que vincula o juiz no momento da prolação da sentença é antes o pedido que lhe é formulado, a pretensão externada pela parte lá no finalzinho da sua petição inicial, nos seus pedidos finais. Tá ok, Cleomar? Passamos então a palavra ao Rodrigo, que vai formular a sua pergunta. Diga lá, Rodrigo. Então, professor, existem realmente vários tipos de ação no processo civil brasileiro? Então, vejam vocês, a provocação do Rodrigo é interessante. Ao final das contas, existem realmente diversos tipos de ação no processo civil brasileiro? A resposta só pode ser não. As ações básicas que nós temos são ações de conhecimento, de execução e cautelares. O que pode variar é antes o procedimento a ser seguido em cada uma delas. Nós podemos ter, então, ações de conhecimento de procedimento comum ordinário, ações de